Sexta-feira temos aqui a coluna Tássio Lohan e ele já está presente aqui com a gente porque o Ministério Público Federal está de olho no gabinete do presidente da Câmara, Hugo Motta. Tássio Lohan, muito boa tarde, obrigada pela presença aqui. Olha, passamos a semana aqui no Contexto Metrópolis falando sobre alguma das suas matérias. Ontem mesmo eu comentei aqui sobre a matéria da funcionária fantasma que ficou por cerca de 8 anos lotada no gabinete do presidente da casa, Hugo Motta. E eu também me lembro muito bem da gente falar sobre a chefe de gabinete de Hugo Motta, que tinha ali um superpoder. Ela tinha um poder de pagar os funcionários e de fazer uma suposta rachadinha ali com esse dinheiro, ou seja, uma super procuração para fazer o que ela achava que deveria ou não com aquele dinheiro. Quem está de olho no gabinete do presidente da Casa Baixa agora? Exatamente. Tem o Ministério Público Federal, tem o Tribunal de Contas da União. Foi uma semana quente aí para o Hugo Motta, provavelmente, porque isso talvez seja o resultado já de umas reportagens que a gente vem fazendo inicialmente, que agora órgãos de investigação estão tocando, né? Sobre essa questão da funcionária fantasma, né, é a Gabriela Pagides, né, que trabalhou ali durante quase uma década, né, 8 anos ali no gabinete do Hugo Motta. Ela é fisioterapeuta. A gente chegou, quando ela ainda estava lotada no gabinete, a visitar uma das clínicas que ela trabalha aqui em Brasília. A gente encontrou com a Gabriela Pagides lá. E aí depois a gente foi fazer um outro lado e o Hugo Motta demitiu ela depois de uma reportagem, inclusive da Folha também, que o jornal Folha de São Paulo estava também nesse mesmo assunto. Mas calma, vocês encontraram a Gabriela e chegaram a falar com ela? A gente chegou, a gente estava tentando ali marcar uma consulta para ver como é que era o horário de atendimento dela. Porque a gente descobriu que ela trabalhava em 2 clínicas aqui em Brasília, uma segunda e quarta e outra terça e quinta. E aí a gente foi numa dessas clínicas para ver se a gente encontrava com a Gabriela. A gente encontrou ela, era umas 10, 11 horas da manhã, no horário que, em tese, ela já deveria estar ali trabalhando com o Hugo Motta. E aí a gente encontrou com ela, ela ficou um pouco nervosa, apesar da gente não ter se identificado ainda. A gente tentou marcar uma sessão com ela. A gente marcou uma sessão com ela, só que ali, nesse meio tempo, a gente não conseguiu realizar a sessão justamente porque ela tinha sido demitida. A Folha tinha publicado a matéria, ela tinha sido demitida, a gente também teve que... Ela foi demitida da clínica? Ela foi demitida do gabinete do Hugo Motta. Aí depois rolou todo... Como a gente já tinha publicado a reportagem, né, a gente não conseguiu mais... contato com ela. Quando a gente ainda tentou marcar depois, mas disseram que ela estava estava no período inativo e tudo mais, e depois ela não passou mais a atender. Aí foi engraçado porque ela trabalha de segunda a quinta nessa clínica, e numa sexta a gente acompanhou o Instagram da Gabriela Pagides, e na sexta de manhã ela tinha ido para academia, e sexta, no fim da manhã até a tarde, ela foi passear no zoológico. Fez várias fotos, acho que ela levou alguma parente dela ali, alguma criança da família dela, mas foi passar ali numa sexta-feira no zoológico como se não tivesse outras obrigações, outras funções, né? E, novamente, o importante é ressaltar tudo isso sendo pago com dinheiro público, né? Exatamente. Falamos sobre isso ontem. A Gabriela não trabalha mais lá no gabinete do Hugo Motta. O Hugo Motta ou o gabinete se manifestou? Sobre essa questão da funcionária fantasma, eles chegaram, foi a única vez que eles se manifestaram em todas essas investigações que a gente tem feito. Eles disseram que eles negaram que se tratasse de uma funcionária fantasma, apesar deles terem demitido depois, e ressaltaram também que os secretários parlamentares, como é o caso da Gabriela Pagides, eles não batem ponto. Então, em tese, eles não precisam estar presencialmente. Eles não batem ponto? Não, quem bate o ponto, na verdade, no caso do secretário parlamentar, é a chefe de gabinete. Ela que tem não é bater ponto, ela tem uma função, todo o gabinete é assim, ela tem uma função de atestar se as pessoas estão trabalhando ou não. A gente chegou a ter acesso a alguns documentos em relação a isso, que a chefe de gabinete dizia que a
Gabriela Pagide estava ali batendo ponto, estava trabalhando normalmente. O que chamou a atenção justamente porque, tinha uma sexta-feira que ela passou o dia no zoológico e ela não teve falta, não rolou nada em relação a isso. Então, alguns fatores que têm chamado a atenção. Nessa semana a gente trouxe essa reportagem do Ministério Público Federal indo para cima do Hugo Motta em relação a essa questão da funcionária fantasma, porque teve um advogado que entrou com uma ação popular para pegar esses R$800 mil de volta, né, que é o R$800 mil ali do salário da Gabriela Pagides. Pegar de volta, eu falo no sentido de devolver para a União, né, porque o advogado disse que, em tese, foi desviado o dinheiro público, né? E nessa ação, a Câmara, obviamente, saiu em defesa do Hugo Motta, a AGU saiu em defesa do Hugo Motta, dizendo que como a funcionária, a AGU do governo Lula, né? Como a funcionária já tinha sido demitida, não precisava mais devolver nada, porque ela supostamente o erro já tinha sido sanado. E o MPF fala, não tem nada disso, existe aí um possível dano ao erário público, vocês podem ver a Gabriela Pagides, né? Existe aí um possível dano ao erário público e a gente vai sim continuar com, acho necessário continuar com essa investigação, com essa ação popular, o MPF defendendo aí essa ação popular sobre o caso da funcionária fantasma, né, das funcionárias fantasmas. A Folha também publicou outras funcionárias ali que supostamente também não exerciam trabalho ali presencialmente no gabinete, né, com indícios de ser fantasma. E também uma outra notícia essa semana que a gente divulgou é sobre o caso da rachadinha, que aí foi uma apuração exclusiva da coluna, como você disse, relacionada à chefe de gabinete, que é a Ivanádia Veloso. Ela tinha procurações para sacar e movimentar o salário dos funcionários do gabinete da Câmara. Em resumo, o funcionário da Câmara era contratado, ele ia no cartório, assinava um documento dizendo: dou todos os poderes para a Ivanádia sacar meu salário, receber meu salário, movimentar o dinheiro da minha conta. É algo que chamou muita atenção porque a Ivanádia já tinha sido denunciada pelo Ministério Público Federal por um esquema super parecido. Antes dela ir para o Hugo Motta, ela vai para o Hugo Motta em 2011. Antes dela ir para o Hugo Motta, ela trabalhava com um deputado federal da Paraíba, também do Republicanos, e nesse gabinete ela fez esse esquema. Tinha um funcionário, um motorista, por exemplo, que morava na Paraíba, que não vinha para Brasília, sequer tinha pisado em Brasília, ele sequer sabia o número da conta que ele recebia o dinheiro da Câmara, e aí o Ministério Público Federal, naquela época, descobriu que era um fantasma que não sabia nem onde recebia o dinheiro, e que a Ivanádia também tinha uma procuração assinada por ele para sacar e movimentar o dinheiro. Nesse caso, a Ivanádia foi denunciada, o processo está em curso ainda, não teve nenhuma condenação, mas também nenhuma absolvição, está em curso no Tribunal Regional Federal, mas a gente descobriu que não era só uma coisa que ficava naquele gabinete ali em 2011, foi uma coisa que se estendeu para o gabinete do Hugo Motta e que pelo menos 10 procurações, se não me engano, 10 pessoas também, acho que são 10 pessoas e 12 procurações, se não me engano, davam esses poderes para a Ivanádia fazer essas movimentações. A gente fez um cálculo, para você ter ideia, nesse período, do período em que essas pessoas estiveram lotadas no gabinete do Hugo Motta, eles receberam 4 milhões de reais, ou seja, ela teve poder para sacar, movimentar 4 milhões de reais em dinheiro público. Vai saber se pagou ou se não pagou esses funcionários e para onde foi esse dinheiro. Sobre isso, o gabinete se manifestou? Não, nenhuma vez sobre isso. Essa questão ali da rachadinha, o gabinete nunca se manifestou. A gente chegou a procurar a Ivanádia, ela chegou a atender a gente, mas toda pergunta que a gente fazia, ela respondia: não vou me manifestar, não vou me manifestar. Toda pergunta ela respondeu isso. Quase na CPI. Quase na CPI. Quase uma CPI ali. Então a gente não tem ali nem resposta do Hugo Motta, nem resposta da Ivanádia. Esse caso também tem um desdobramento legal, que o Ministério Público Federal iniciou uma apuração preliminar para investigar. Então a gente publicou a reportagem ali por volta de agosto, agora o Ministério Público Federal entrou na parada
e também está ali iniciando uma investigação sobre esse caso. O Tribunal de Contas da União também está de olho nisso, eles abriram um processo sobre isso para investigar. São ainda investigações preliminares, né? Provavelmente eles ainda vão ouvir, ao menos a gente espera que eles vão ouvir o Hugo Motta, as partes relacionadas a todo esse processo. Mas já é um passo positivo aí para que pode dar em resultados legais, interessantes, assim. Esse documento específico que a gente está vendo aqui, do que ele se trata? Isso aí é uma das procurações que a Ivanádia, que mostra que a Ivanádia tinha esse poder para sacar, né? Esse Ari Gustavo é um servidor, se eu não me engano, ele ainda está lotado lá no gabinete do Hugo Motta. Você vê que ele assina essa procuração em 27 de maio de 2016. A procuradora é Ivanádia, que é chefe de gabinete. E se a gente for ler aqui, né, tem essas palavras assim que a gente destacou, né, mas a gente pode resumir, né, a quem concede poderes. Né, o Ari Gustavo está concedendo poderes a Ivanádia, né, para representá-lo perante qualquer estabelecimento bancário e instituições financeiras. Em todas as agências de Brasília, podendo a procuradora receber quantias, ordens de pagamento, emitir, endossar e sacar cheques, dar e receber quitação, prestar compromisso, assinar recibos, requerimentos, declarações, autorizações, fazer recadastramento, receber cartões. Você pode ver aqui mais embaixo, assinar, endossar e sacar cheques, requerer e receber talões de cheques, receber salários ali muita no canto, liberdade. fazer retiradas, assinar, receber quaisquer quantias de direito do outorgante. Enfim, ela tinha um total poder ali sobre a conta desses funcionários. E como você disse, ele mora em Patos, cidade, o reduto, né, do Hugo Motta. Exatamente. O Ari Gustavo, se eu não me engano, inclusive, é o caseiro da fazenda dele. Então, existe aí uma suspeita. Só pior. O Ari Gustavo trabalhava ali, ou trabalha ali na fazenda, numa das fazendas do Hugo Motta. E que, em tese, obviamente, se ele só faz isso, não pode, porque ele deveria estar trabalhando a serviço público do Hugo Motta, né, não para fins particulares. E aí, coincidentemente, é também um deles que assina, que dá todos esses poderes aí para a Ivanádia fazer o que ela quiser, bem entender, com o dinheiro que ele receber na conta. Muito bem, inclusive, Ivanádia, se estiver assistindo a gente ou qualquer outro assessor que trabalhe no gabinete do Hugo Motta, por favor, responda a gente. Não se furte da palavra, porque é importante a gente poder falar sobre isso. É interessante, né? Quando a questão da rachadinha lá com o Flávio Bolsonaro surgiu no Rio de Janeiro, ele foi muito condenado, mas essa é uma prática que ela acontece em muitos gabinetes. E jogaram o Flávio, não estou dizendo que é certo, jogaram o Flávio na fogueira, não estou dizendo que é certo, mas a gente tem aí o Hugo Motta nesse momento com a chefe de gabinete à frente deste processo e a gente não tem sequer uma manifestação do presidente da casa para falar sobre isso. Bom, Tasso Lohan puxando o novelo, né? Puxa o novelo, aí o negócio enrola cada vez mais. E eu estou sabendo que tem prêmio, vocês estão concorrendo a um prêmio investigativo. Conta pra gente. Estamos concorrendo ao Prêmio Mosca de Jornalismo, que é um dos prêmios, talvez um dos prêmios mais... É novo, é recente um prêmio, mas é um prêmio que, para o jornalista, tem muitos jornalistas que gostam muito desse prêmio, pois é um prêmio essencialmente jornalístico, assim, não está associado a nenhuma grande empresa, nenhum grande escritório, coisa do tipo. A gente está entre os 50 finalistas, são 50, né, também, mas a gente tem 2 reportagens. Uma é essa série em relação ao Hugo Motta, que a gente mostrou, revelou esses indícios de rachadinha dentro do gabinete do presidente da Câmara, além dessas funcionários fantasmas também. E a outra é aquela especial que a gente publicou em junho deste ano, se não me engano, sobre o assédio sexual dentro das universidades federais do país, universidades e institutos federais, né? Foram mais de 120 reportagens que a gente publicou. Foi um especial ali que quem está em casa aí pode acessar, pois é uma matéria bastante robusta e que vocês conseguem encontrar casos de assédio, de importunação sexual, casos de conotação sexual dentro de universidades, institutos federais, em qualquer universidade, qualquer estado do país, né? A gente encontrou casos em todos os 26 estados e no Distrito Federal. E ali, enfim, são vítimas, a maioria alunas, mas também tem professoras e servidoras ali,
e alguns homens também como vítimas. A gente conseguiu fazer esse perfil tanto da vítima quanto do acusado ali, e todos esses casos o professor foi de alguma maneira punido, né? A gente quis se preservar ali para evitar qualquer situação errada ali. A gente quis manter somente os professores que tiveram alguma punição, desde a punição mais leve, que é o caso, por exemplo, do professor que foi advertido, até o professor que foi expulso da universidade ou teve a aposentadoria cassada, que são as punições mais graves que os PADs podem conceder a esses servidores públicos. Então, é uma reportagem bastante robusta que vocês conseguem navegar ali no mapa interativo que a gente fez, que é bastante interessante. É isso que eu ia dizer, a matéria é robusta, a série de reportagens é robusta, mas a arte que o pessoal do Metrópolis fez ficou incrível, então é uma forma de navegar em todas as matérias, ficou muito bacana. Sugiro, tá aí, fim de semana chegando, para vocês poderem acompanhar. Tássio, obrigada mais uma vez pela participação. Eu que agradeço, Neila. Bora mudar de assunto? Vamos para noticiário internacional, agora com o nosso especialista em